Você sabe a diferença entre custo, gasto, despesas e outras terminologias contábeis? Fique com a gente nesse vídeo que você vai descobrir. Olá, seja bem-vindo ao Sumário Econômico. Neste vídeo, vamos falar das terminologias mais utilizadas no ambiente da contabilidade quando falamos de custos. Geralmente, nós podemos confundir o uso de alguns termos como gasto, custo, investimento, despesa, perda. Muitas vezes tratamos como a mesma coisa, mas nem sempre, ou pelo menos na contabilidade, quando se trata de custos, nós usamos cada termo para designar um dispêndio específico. Na contabilidade, os dispêndios são diferentes, seja o desembolso de dinheiro, a saída de crédito ou de caixa, ou mesmo a redução do valor de um ativo. Cada um desses dispêndios tem uma nomenclatura específica que veremos a seguir. Por exemplo, gasto. O gasto é considerado um esforço que a entidade realiza para obter um bem ou serviço. Geralmente é representado por uma entrega ou promessa de entrega de um ativo ou de vários ativos. O gasto se realiza de fato quando o serviço ou bem adquirido são prestados ou fazem parte agora da lista de ativos da empresa, da entidade. Não podemos confundir com o desembolso. O desembolso acontece quando de fato a entidade pega o dinheiro e entrega na mão de outra pessoa, ou cheque, ou passa o cartão, enfim, quando o ativo monetário deixa a empresa e passa a entidade e passa para outra entidade. Isso é o desembolso. O gasto é o esforço, né? Então o desembolso pode acontecer antes, durante ou até após a entrada da utilidade comprada, do serviço contratado na entidade. Alguns exemplos de gastos que podemos citar são, por exemplo, a mão de obra, né? Os gastos com a mão de obra, os salários, encargos sociais, gastos com aquisição de mercadoria para revenda, entre outros. Já o investimento é um gasto, mas que ele é usado para gerar benefícios futuros, para atribuir rendas futuras. É sempre o gasto ativado em função desse benefício futuro que a empresa, a entidade, o organismo vai receber. Então vai ser considerado investimento quando a entidade vai adquirir, por exemplo, móveis, imóveis, bens, utensílios, máquinas, que vão gerar novos recursos, que vão gerar novos ativos, que são os produtos, ou até mesmo a aquisição de marcas, patentes, direitos que vão gerar, tendem a gerar ou pretende-se que gerem lucros futuros. É importante frisar no caso do investimento é que ele é um benefício futuro, ele busca um benefício futuro. O investimento é feito no presente buscando um lucro no futuro. Se o lucro já veio no passado, então não é mais investimento, aí seria pagamento de comissão, pagamento de dividendo, pagamento de duplicata, aí não seria mais investimento. Investimento sempre é visto quando se busca um benefício futuro, um lucro futuro a partir desse desembolso. Já os custos propriamente ditos são gastos que são acumulados para exercer uma atividade específica, para fabricar um produto ou mesmo adquirir mercadorias para revenda, etc, etc. O custo é aquilo que vai realmente impactar na operação da empresa, da entidade. Entre os exemplos de custos mais comuns, podemos citar o salário do pessoal da produção, os custos com aluguéis, seguros, mercadorias, combustíveis, luz, entre outros. E uma coisa que as pessoas confundem muito com os custos são as despesas. É muito parecido, até às vezes é difícil de entender a diferença entre custos e despesas. Mas na definição clássica, nós consideramos que a despesa é um gasto usado com a finalidade de obter receitas futuras também. Não é fácil realmente distinguir claramente custos e despesas. Geralmente o que define é o impacto que tem esse gasto no resultado da companhia. Se o gasto não vai ter impacto no resultado atual do período, mas terá no resultado de um período futuro, futuramente ele pode gerar receitas constantes, então ele é considerado um investimento. Se ele vai ter um impacto direto nesse resultado desse período, ele é considerado uma despesa, principalmente quando se trata de gastos com setores administrativos, de vendas, etc. Como exemplos de despesas, temos os salários e encargos do pessoal do departamento de vendas e do departamento administrativo. As pessoas de vendas são consideradas despesas por quê?
Porque quando um vendedor vende, ele quer, obviamente, ele está gerando receita para a empresa. Então o salário dele, a comissão dele inclusive, é considerado uma despesa. Se o vendedor não vender, ele está sendo um custo desnecessário, ele tem que gerar receita. Não é a mesma coisa, por exemplo, de um funcionário do setor fabril. Ele faz parte de uma engrenagem maior, mas ele diretamente, o salário dele, não é diretamente associado a uma receita futura. Ele está lá fazendo uma função técnica, operacional, que em conjunto com outras funções, em conjunto com outros profissionais, vai gerar um artigo que vai ser vendido, que vai ser utilizado para gerar receita. Mas a função desse operário fabril não é uma função geradora de receitas como é o do profissional de vendas ou do profissional do setor administrativo, que tem que planejar, inclusive, como vão ser dadas as vendas, como vai ser operacionalizada essas vendas, como vai ser organizado, como vai ser distribuído essa receita, o orçamento. Então, esse profissional do setor administrativo e do setor de vendas são considerados despesas, enquanto o funcionário no setor fabril, operacional de fato, que bota a mão na massa, esse é considerado custo. Essa é uma diferença relativamente sutil, mas que para a administração da empresa faz muita diferença no dia a dia. Há também o conceito de perda, que é um tipo de gasto não intencional, involuntário, que é gerado por fatores externos ou também decorrente de uma atividade normal, já até programada, já até sabida. Muitas empresas, muitas fábricas principalmente, muitos lugares que lidam com máquinas, já tem pré-determinada uma provisão para perdas que acontecem geralmente. Por exemplo, uma máquina que imprime banners, a cada 100 banners tem um que sai defeituoso, então essa perda já é estimada, mas podem acontecer perdas também involuntárias, perdas não programadas, como por exemplo incêndios, greve, enchentes, trovoadas, deslizamentos, coisas que geram perdas para a entidade, para as quais ela talvez não estivesse programada. Há outros tipos de dispêndios que não tem a ver com desembolso, por exemplo. Existe o custo de oportunidade, que é um desejo de remuneração mínima que o investidor quer para o capital investido. Como o dinheiro não é infinito, pelo menos para a grande maioria dos mortais, o investidor ele tem que optar onde ele vai investir, se ele vai abrir uma empresa, se ele vai comprar imóveis, o que ele vai fazer com o capital que ele tem. Então, escolher uma coisa significa abrir mão de outra, e ele tem que avaliar se o custo da oportunidade que ele está aproveitando vale a pena para ele desistir da outra. Entre esses dispêndios que não são desembolsos, tem os chamados efeitos econômicos, que são exatamente a perda de valor de um ativo ao longo do tempo. Dentre eles podemos citar, primeiramente, a depreciação, que é quando máquinas, equipamentos, imóveis vão perdendo valor ao longo do tempo. Essa perda de valor tem que ser apresentada nas demonstrações contábeis. Já a amortização é a perda do valor do capital aplicado na aquisição de bens de ativos intangíveis, como marcas, patentes e direitos autorais. E a exaustão é a perda de valor que sofrem ativos imóveis de recursos naturais, como por exemplo reservas de minas, de minérios, florestas, poços de petróleo, qualquer coisa que seja de origem natural, que seja um ativo da empresa. Se você quiser saber sobre a classificação dos custos, temos outro vídeo, você clica nesse quadrinho e você pode assisti-lo. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos sobre economia e finanças. Muito obrigado!